Fala pessoal, tudo bom? Como prometido, aqui a gente vai apresentar o guia de instalação, né, para Dual Boot, né, para 2 sistemas operacionais no mesmo disco, utilizando Linux e Windows, né, o Cache, acho que é isso, né, porque tem um Y, Cache OS e Windows 11, tá? E vai ser um processo completo, tá? Por que eu quero dizer completo? Porque a gente vai tratar de absolutamente tudo, desde baixar o ISO, tá? Que eu tô na página da Microsoft, ó, Windows 11, já vou colocar para baixar. Eu quero o ISO, porque eu vou editar o ISO para que ele já instale com menos porcaria, para a gente já ter um Windows limpinho, tá? Tem português do Brasil, tem inglês, tem... Eu costumo usar inglês, mas eu vou colocar o português do Brasil aqui, porque eu sei que a nossa língua mãe é mais fácil, né, de entender. Só para fazer o processo, tá? A instalação mesmo, eu vou usar uma que eu já tenho pronta em inglês, tá? Então vamos lá, baixar o ISO, ó. Brasil, beleza. O download aqui é rápido, tá? Eu sei que parece mentira, mas é menos de 1 minuto mesmo. E aí, paralelamente, o que eu vou fazer? Eu vou rodar o script do Cristitos aqui para a gente criar um ISO customizado. Tô numa máquina boa, tá? Tô num 14700KF, que a gente vai usar aqui para fazer o Dual Boot. Ele não tem 2 instalações, ele não tem nada. Posso mostrar para vocês aqui, ó. Tem absolutamente nada, ó. É só um... Bom, tem uns buracos aqui que eu tava mexendo, mas é só o Windows que tá aqui, tá? Tem o Windows 10 e o Windows 11, né? Agora que eu me lembrei, né, dessa. São muitas máquinas, então me perdoe. Realmente, esse cara tem o Windows 10 e o Windows 11, mas a gente vai passar, a gente vai derrubar todas as instalações, tá? Beleza, então vamos rodar o script do Cristitos. Eu não precisa ser no PowerShell, eu abro pelo PowerShell porque fica o histórico de comandos, então é mais fácil. Então deixa ele carregar aqui. O download deve estar quase completo. Completou o download, tá? Vou utilizar o Ventoy para fazer o multiboot, tá? Não vou entrar nesse tema hoje, tá? Mas basicamente ele cria um menu de boot para mim onde eu posso ter vários ISOs, né? Para instalação. Se eu for ver aqui, por exemplo, ó, eu tenho, ó, Cache OS, Clear Linux. Esse Clear, inclusive, eu nem vou usar. Windows 10 também eu vou tirar para liberar um espacinho. O resto pode deixar. Eu já tinha esse Windows aqui, tá? Baixado há uns 2 meses atrás, praticamente, né? Mas vamos limpar ele aqui, tá? O que acontece, tá? Eu vou rodar o script do Cristitos, né? Na verdade, eu já rodei, né? Ele abre isso aqui. E aí eu vou lá em Microin, tá? Qual que é o intuito desse cara? É já instalar o Windows 11 bem amaciado, bem mais tranquilo, tá? Então, aqui eu posso baixar direto, mas ele vai baixar em inglês, então por isso que eu quero selecionar o meu próprio Windows, tá? Isso. Vamos lá, downloads, tranquilo, tá? Agora ele já vai fazer um processo de extrair os arquivos e jogar para uma pasta temporária, tá? Isso depende da tua máquina, pode ser mais rápido, mais lento, tá? Isso demora um pouquinho, mas daqui a pouco ele já avisa, né? Espera, não fecha, tá? Ele já avisa que tá pronto. Beleza, liberou aqui, tá? Aí você pode escolher a versão. Eu quase sempre vou com Windows Pro. Se você tiver algum motivo para usar outra versão, não tem problema. Não precisa colocar drivers, não precisa colocar VirtIO, que é driver para virtualização. Aí eu costumo pôr o usuário como benchmark, que é meu usuário padrão, tá? Você pode definir o teu usuário aí, porque ele vai fazer uma instalação toda automatizada do Windows, tá? Não é só porque ela é limpa. E não precisa pôr senha, tá? Então vamos começar o processo. Ele vai me perguntar onde eu quero salvar o ISO novo. Então eu vou colocar aqui, tá? Só que aí eu vou colocar como Brasília, tá? Porque eu já tenho um clean em inglês, tá? Beleza, deixa ele rodar o processo, tá? E aí vocês podem estar se perguntando a essa altura, fala, pô, ingênuo, já tô há 5 minutos aqui no vídeo contigo e a gente
não vai instalar o Linux? Vamos, calma, tá? O que acontece? Aqui eu vou subir com o ISO já limpinho, tá? Estando com ele carregado, a gente vai apagar todas as partições e aí o que eu vou fazer? Eu vou criar a partição de boot de sistema maior que o padrão. Eu vou mostrar para vocês aqui qual que é o problema. Eu pensei em outras estratégias da resize, né, de trocar o tamanho e, cara, nada funciona direito, tá? Aí a partição de recovery aqui tá no começo, tá? A maior parte das vezes ela tá no fim, tá meio bagunçado isso aqui, mas eu tenho essa partição aqui de 100 mega, que é a partição de boot, e tenho uma partição de MSR, que é da Microsoft, de 16 mega. E, cara, 100 mega não dá para eu fazer dual boot com nada que se preste, né? Aí eu teria que fazer duas partições de boot, que é meio fora de padrão. Então, melhor do que ficar reinventando a roda, vamos criar uma partição de boot manualmente, né? Do tamanho que precisa ser. Eu crio a MSR também e aí deixo o Windows instalar bonitinho, não tem problema nenhum, tá? Então, esse é o intuito, tá? Estamos criando um ISO limpo que vai se instalar relativamente de uma forma quase 100% automatizada, já limpinho, e a gente vai criar as partições manualmente. Criando a partição manualmente, eu consigo, logo em seguida, logo depois de instalar esse Windows, eu consigo ir no Linux, né, no ISO do CashOS e instalar ele lado a lado e vai funcionar. Se eu pegar uma instalação de Windows 11 padrão e tentar instalar ele lado a lado, ele vai dar erro na instalação, porque a partição de boot do Windows é muito pequena. Eu queria muito entender por que a Microsoft... O Linux fala 2 GB, mas, cara, 500 MB já não daria problema, né? Contanto que você não tivesse muito histórico na partição. Eu queria entender por que a Microsoft pôs 100 MB. Olha o tamanho dos discos, né? Desde quando saiu o Windows 10, 11, são gigantescos. Você podia ter colocado 4 GB, não ia mudar nada, né? Se pegasse um disco muito pequeno, né? Da época do Windows 10 aí, é um disco de SSD de 128, né? Põe 2 GB, sabe? Bom, mas as coisas são do jeito que são. Então, beleza, tá terminando de limpar a imagem, vai criar o ISO para mim, tá? E aí a gente já pode começar o processo da instalação em si lá pelo Ventoy. O Ventoy não é o tópico desse vídeo, tá? Mas ele tem um certificado que precisa ser instalado para poder ser feita, né? Depois, se eu fizer um vídeo sobre o Ventoy, aí eu dou mais detalhes sobre isso, tá? Por hora não é muito o foco da coisa. Eu só uso o Ventoy porque ele é bem prático, tá? É só essa questão, tá? Estamos quase no fim, tá? Vamos terminar esse processo aqui e a gente pode fazer a instalação, tá? Eu vou fazer uma partição de boot de 2 GB para sobrar pro resto da vida. Para caso, não é muito comum, mas caso você tenha necessidade de ter várias configurações de boot, né? Por acaso eu preciso ter Windows 10, Windows 11, CashOS mais um outro Linux, tá? Ter 4 sistemas operacionais. Então você não vai ter problema nem para fazer isso, nem para fazer backup das versões, né? Dos bootloaders e nem nada do tipo, tá? Então a ideia é que a gente tenha bastante flexibilidade, né? Nessa instalação. Vou dar uma segurada aqui, deixa ele terminar o processo para a gente não ficar com um vídeo muito longo. Já terminamos a gravação, estamos no BIOS, tá? 14700KF, 32 GB tunadinho, tá? 7200, tá bem legal essa config, tá bem agressiva. Essa placa aqui é aquela AYW. É uma pena eles terem colocado um VRM relativamente fraco, tá? Não é um VRM muito bom. Para um 14700KF eu iria numa TUF Plus 2, tá? Você vai conseguir 7200 com ela e o VRM é melhor. Mas ela é mais cara um pouco. Mas não é esse o assunto. Vamos lá. Vamos pro boot, tá? Ele vai, quando você vai olhar esse pendrive aqui onde tem o Ventoy, isso é no caso do Ventoy, tá? Se você gravar o ISO com Rufus direto no pendrive normal, é só você escolher. Você tem que escolher a segunda partição,
tá? Ele vai fazer o boot UEFI, ó, tá escaneando os arquivos. Aqui acontece um processo extra, tá? Que a gente não teve que fazer, que é instalar um certificado digital do Ventoy. Vou escolher aqui o ISO do Windows, Clean, né? Brazilian Clean. Perdão. Ele vai fazer o boot normal do Windows. E a única coisa aqui de diferente, tá? O meu teclado é Estados Unidos, tá? Mas não era isso que eu queria falar de diferente. É que eu vou para a versão anterior e eu vou particionar. Isso, legal. Vou ter que fazer de novo, porque o Windows é legal. Eu vou ter que particionar esse disco, tá? Posso colocar para instalar agora. Não tenho chave, né? Isso é uma vantagem do Linux, você não precisa de chave também, né? E aí, antes da gente seguir, eu peço para personalizar. Vou apagar tudo que tem aqui. Tá? Ó, tchau. Vamos de novo. Paga aqui também. Muito bom. Paga aqui. Espero que eu não tivesse... Eu imagino que não tinha nada importante aqui, né? Outra partição aqui também. Beleza. Temos um disco de 2 TB disponível. Aí, o que a gente vai fazer? Eu preciso particionar esse disco. Tá vendo que apareceu um prompt aqui? Deixa eu fechar. Você aperta Shift no seu teclado, segura o Shift e aperta o F10. Feito isso, você vai digitar Disk Part. Só tem um disco, né? Na verdade, ele vai listar o pendrive também, mas tá vendo? Eu tenho 2 discos aqui. Um que é o pendrive, que é o disco 1, e o disco 0, que é o meu NVMe de 2 TB. Então eu dou um Select Disk 0. Beleza? Vou dar um List Partition. Não precisa escrever partition, tá? Na verdade, todos os comandos são as 3 primeiras letras, tá? Então eu poderia fazer lispar, por exemplo, ele funciona. Agora o que eu vou fazer? Vou criar o Create Partition. EFI Size igual, vou pôr 2 GB, tá? Que é 2048 MB. Beleza. Vou criar outra partição, né? Create Partition. Também pode ser só 3, tá? MSR, que é a reservada da Microsoft, pode ser 16 MB, tá? Eu poderia até criar a partição do Windows aqui, mas agora eu já não preciso, tá? Aqui eu posso voltar para o gráfico. Então saio aqui do Disk Part, saio do prompt, mando atualizar aqui. Já vou ter aquelas 2 partições. O mais importante de tudo é essa de 2 GB, porque é aqui que a gente vai ter o boot, aí vai poder instalar Linux, um monte de sistema operacional. Aí eu vou criar uma partição nova, né? Com mais ou menos, né? O Windows pode ser um pouco maior, porque, né? Mais ou menos metade aí do tamanho, pode ser até um pouco mais de metade, né? Porque o fato de não ter suporte a anti-cheat no Linux complica um pouco. Então eu vou colocar 1.2 mais ou menos aqui para esse lado, vai dar um pouquinho mais aqui. E o que sobrar vai ficar livre pro... Na verdade, vou até fazer diferente, tá? Eu vou criar uma partição inteira, tá? E aí eu deixo o Linux reduzir a partição, tá? Bom, mudei de ideia de novo. Porque se você criar uma partição grande, né? E aí tiver dados nela, às vezes o Linux não consegue mover, tá? É para ele conseguir mover, mas não é sempre que ele consegue. Então eu vou ser conservador, tá? Se por acaso você criar uma partição inteirona aqui, né, com todo espaço livre, na instalação do CashOS você pode manipular, mas aqui é para garantir que a instalação não falhe, tá bom? Para não dar erro. Então vou aplicar aqui, vai me sobrar 600 e pouquinho pro Linux lá, que tá bom demais para nossa caminhada gamer no Linux. Então, vou mandar instalar. Automaticamente, como ele já tinha uma partição de FI de 2 GB e a MSR de 16 MB, ele já vai formatar e utilizar, tá? Eu não preciso esquentar a cabeça com isso, tá? Agora ele vai fazer a instalação automatizada do Windows, tá? E é automatizada mesmo. Eu posso levantar as mãos aqui que ele vai dar 2, 3, 4 boot e vai sair lá no Windows, tá? Não vou precisar fazer nada, graças a Deus, e ele vai desabilitar a maior parte dos traqueadores da Microsoft e uma série de besteiras que a Microsoft faz, tá? E essa máquina, por ser uma máquina poderosa, né, 14700KF, com memória tunada, um NVMe de boa qualidade, ela instala muito rápido, tá?
Inclusive, acredito que não vale a pena nem a gente pausar o vídeo, tá vendo? É muito rápido. Por enquanto, estamos do lado do Windows, estamos do lado do mais conhecido e mais explorado aí da força, né? O lado do Microsoft. Mas já já a gente vai para o CashOS. O CashOS, aproveitando, né, que a gente está fazendo aí a instalação do Windows, ele é uma distribuição de Linux que eles chamam de rolling, né, que ele tem um pedaço da instalação no ISO, né, na imagem que você baixa, mas ele conta, você é obrigado a ter internet para instalar ele, tá? A não ser em casos muito específicos, e ele sempre vai colocar os pacotes mais novos, tá? Então, os pacotes são liberados muito rápido para ele. Então, kernel mais novo é liberado, driver de vídeo mais novo é liberado. Então, assim, existe uma possibilidade dele quebrar em alguma atualização, de ter algum problema, tá? A priori, tá? Inicialmente, a ideia não é que ele seja o seu daily drive, tá? Não é para você usar ele como sistema operacional principal, por causa dele ter essa lance de ser muito atualizado, dele ser rolling e dele ser muito enxuto. Ele não vem com quase nada, tá? Então, e você pode quebrar alguma coisa caso você mexa nele, tá? Ele não se a gente fosse analisar, ele não é um Linux para iniciante. É que para o nosso uso, que é o uso principal dele, que é jogar, ele já vem bem cozinhadinho, ele já vem bem prontinho. Tá? Outra coisa do CashOS, e aí não é culpa do CashOS, eu tenho uma versão da instalação para você utilizar com Intel, AMD e driver closed, que eles chamam, né? Closed source. É uma versão comum, tá? E eu tenho outra versão que é exclusivamente para driver OpenNVIDIA, que são os drivers que são recomendados para qualquer coisa acima da linha 16, né? 1650 ou da linha 20. Então, qualquer placa de vídeo moderna, você vai ter que usar com essa instalação separada, com driver OpenNVIDIA. Então, não que seja o caso de muita gente, mas caso você mude de AMD para NVIDIA, você vai precisar reinstalar, provavelmente. Ou vai precisar ter duas instalações, tá? Vai precisar ter uma instalação para AMD e uma instalação para NVIDIA, tá? A gente não vai fazer isso agora, tá? Nosso rig de teste aqui, que vai comparar... eu vou usar essa máquina para comparar o Windows, né? Principalmente o CS2, com o Linux. A gente vai usar a placa de vídeo AMD, porque os drivers AMD me dão uma condição melhor usando o DXVK, né, que é o translation, né, a conversão, né, a tradução de instrução de DX12 para Vulkan. O driver da AMD funciona muito melhor para DX12 do que da NVIDIA. Já é um bug conhecido, a NVIDIA assumiu que a performance está aquém, né, que ela não está tão boa como deveria, mas não está resolvido. Tá? Então, como esse cara me dá a condição de eu trabalhar com a mesma instalação para Intel e AMD, a gente vai trabalhar com placa AMD. Beleza, instalação pronta, tá? Não vai ter update, vai ter um monte de coisa para fazer. Não vou fazer nada ainda, porque não é o meu intuito nesse vídeo. A única coisa que eu vou fazer aqui, que é a única coisa que precisa fazer, é que você tem que vir aqui, ó. Isso aqui, cliquei errado, né? Aqui, ó. Core Isolation, você tem que tirar isso aqui, integridade de memória. Isso aqui atrapalha até o FPS, tá? Se você estiver usando aí, você tira ele. Beleza, se a gente for olhar o Windows do ponto de vista... Ele quer reiniciar, tá? Se a gente for olhar o Windows do ponto de vista de drivers, vai ter coisa faltando, tá? Isso é uma outra coisa que eu faço também, não tem nada a ver com a instalação do Linux, mas eu tenho... dentro do Ventoy eu tenho pastas aqui, por exemplo, tem uma pasta AMD. Então eu tenho software do chipset. Eu tenho uma pasta Intel. Aí eu também tenho as coisas da Intel aqui. Aí tem uma pasta Utils, onde eu tenho
drivers de vídeo e outras coisas que são comuns a ambos, né? Que eu posso usar cruzado, eu posso usar a placa NVIDIA com chipset AMD, tá? Isso aqui acaba ficando desatualizado, mas eu vou... tá conectado na internet, ele pôs o driver. Mas com o tempo eu vou atualizando esses softwares. Beleza, então aqui a gente não vai mexer em nada, depois eu refino essa instalação toda. Vamos rebootar e vamos para a parte legal, vamos para a parte do CacheOS. Tá? De novo, eu disse que seria um vídeo longo, tá? Já logo no princípio, mas para o tipo de conteúdo que ele está bem condensado. Tá? Vamos pro BIOS agora, escolher o boot novamente pelo pendrive. Lá no Ventoy, tá? Vamos lá no boot, segunda partição no caso do Ventoy, ó, já está com o boot manager lá do Windows. Muito bom. Vamos cair no mesmo menu, agora a gente vai para o CacheOS. Ó, CacheOS, boot normal com Grub. Agora nessa parte que ele vai me dar aquela bifurcação, aquela escolha se eu quero CacheOS tradicional, que é para Intel, AMD e NVIDIA antiga, que é o Closed Source, ou se eu vou para NVIDIA nova, tá? Que é qualquer coisa relativamente moderna aí das últimas gerações. Estamos com a AMD, que é o melhor driver, se bem que até no Windows a NVIDIA tem tropeçado, né? Mas que é o melhor driver para Linux no momento. Ele já vai botar, ele é um Linux Live aqui também, ele já vai botar no desktop desse Linux Live. Ele copiou, né, a imagem para RAM e vai fazer o boot. Tá? No Windows, eu não instalei o Steam, porque não tem segredo, né? Você já fez isso dezenas de vezes. Aqui eu até vou instalar, só para mostrar para vocês, porque tem um detalhezinho de configuração. E tem um detalhe em relação ao relógio, que eu preciso acertar o relógio do Windows com o relógio do Linux. E me parece que o Linux está usando o TC, né, que é o tempo sem -1, -2, -3, né? Aqui o Brasil é -3, e o Windows usa com time zone. Nossa, que beleza, ele colocou em 4K, não dá para enxergar nada. Vamos lá, vamos dar uma... Minto, né? Aqui eu estou vendo, tá? É que vocês não vão conseguir enxergar. Então deixa eu pegar aqui e procurar Resolution e baixar um pouco isso aqui, porque tá maldade. Isso. Colocar um Full HD aqui, que é bom para todo mundo. Aí. Muito bom. A placa de captura é 4K, então ele força a amizade aí, né? Muito bom, beleza. Fechar aqui, tá? Então, já estamos com a parte de partição ok, então vou começar um installer. De novo, eu preciso estar com conexão de internet. Se você não tiver com conexão de internet, ele não chega nem nessa parte aqui. Tá, tenho vários bootloaders aqui. Tem o Grub, que é super velho. O SystemD é um pouco mais moderno. Eu usei mais e tendo a gostar mais desse Limine, eu imagino, e do Refined. Tá? Limine é mais feinho, o Refined é mais bonitinho. Você pode usar qualquer um dos dois. Esse aqui é meio velho, né? Meio cheio de opções demais. E esses dois aqui atendem bem o que a gente precisa. Tá? Vamos de Refined. Agora vai chegar na parte da linguagem. Tá? Beleza, vamos pro próximo. Né? América, São Paulo, isso aqui ele pega pelo teu IP e tal, então é tranquilo. Teclado, tá? Se o seu teclado for português Brasil, fica aquilo mesmo. Se ele for Estados Unidos, você tem que ir no International, cadê? Aqui, ó. US International com teclas mortas, tá? Para poder ter a cedilha, aquela coisa toda. E meus teclados são basicamente todos americanos aqui, né? Beleza, se eu tivesse feito uma partição grandona, eu teria que escolher lado a lado, aí eu vou clicar, ele sempre tenta pegar metade da partição que existe, tá? É super prático, mas assim, se for uma instalação antiga de Windows, que não é nosso caso, né, e acredito que não seja de vocês também, ele vai falhar, porque ele não vai conseguir mover os dados, mesmo que tiver espaço, ele acaba falhando, tá? Ou eu vou substituir uma partição, que é o nosso caso. Como eu já preparei a partição de boot aqui, ó, tá vendo? Ó, 2 GB, ó, Windows Boot Manager, ó.
lindinho. Eu também deixei espaço para o Linux, né? Então, vou substituir uma partição, escolhi aqui, tá? E beleza, aí ele vai utilizar esse espaço que eu tinha livre de 600 GB aí para o CacheOS, tá? Diferente do Windows, eu tenho vários gerenciadores da área de trabalho, né? Desktop Manager, tem um monte aqui. Eu dou preferência ao Plasma, né? Porque ele tem suporte a HDR. Tem mais um outro aqui, eu não me lembro se é o Gnome, que também tá, mas esse eu sei que funciona direitinho e aí depois, se vocês quiserem também, dá para instalar os outros, ficar trocando, tá? Você tá vendo que eu tenho a opção aqui de instalar eles, né? E tem mais umas coisas aqui que você pode já agilizar. Não tem muito por que mexer aqui, tá? Já vem tudo meio pré-selecionadinho e ele vai baixar essas coisas, tá? Então vamos no próximo. Vou colocar aí o nome de ingênuo, tá? Vou pôr uma senha aqui. Recomendo que você ponha a senha, tá? Por causa do sudo, né? O sudo é você fazer elevação como administrador. Então, define alguma senha aqui, porque ele já vai definir a senha do root. Se você não colocar, ele não vai pôr, tá? Então, beleza, né? Vamos pro próximo aqui. Que é só um sumário do que ele vai fazer. Então, vamos instalar. Tá? Ó, não posso mais fazer essas mudanças, tá? Aqui também, se fosse o caso, eu teria a opção de fazer uma instalação customizada, tá? O que eu quero dizer com customizada? Do ponto de vista de particionamento. Então, eu também consigo fazer tudo manual, mas eu não queria entrar nessa complicação de cara. E eu também tenho uma proficiência muito menor no Linux, né? Meu reinado, né? Meu dia a dia sempre foi Windows. Tá? Eu estou começando com o Linux aí junto com vocês, vamos dizer assim. Vocês vejam que ele está baixando tudo, né? Ó, tá vendo? Ó, download size, barará, belé. Minha conexão ela é boa, mas mesmo assim, a gente está baixando bastante coisa, bastante pacotes picados, né? Então vai demorar um tantinho. Então eu vou usar a mágica da edição, do corte, para que a gente já chegue no final da instalação. Instalação terminada. E é exatamente nesse ponto que aparece o erro. Quando você não cria uma partição de boot maior, tá? Quando você deixa o Windows com aquela miséria de 100 MB. Vamos concluir. Ele vai reiniciar e ele vai me dar já a opção do Boot Manager, tá? Aqui eu coloquei o Refind, que ele é mais bonitinho. Se você colocar o Limine, ele é mais texto, mas ambos funcionam do mesmo jeito para Wi-Fi e tudo tranquilo, tá? Isso não tem dor de cabeça. Olha lá, tá vendo? Posso botar o Windows, posso botar o CacheOS, aí tem botar um Grub lá no Ventoy, né? Que ele lista para mim todos os dispositivos que estão plugados. Ele é bem versátil, tá? Nossa brincadeira aqui é o CacheOS. Então vamos pro CacheOS. Tá? Outro detalhe que tem no CacheOS, tá? Além do lance do teclado, que é diferente, eu estava comentando com vocês sobre olha como boota rápido isso aqui. Eu estava comentando com vocês sobre a questão do relógio. Eu ainda não saquei exatamente, né? Qual que é a melhor configuração. Eu tô com a ideia de que ele sempre usa o TC, que é igual 0 no Linux. E deixa eu só trocar a resolução aqui, que de novo ele sabe que, né, a placa de captura aguenta uma resolução alta, mas vai ficar muito pequeno para vocês. Eu ainda não cheguei, né, a uma conclusão de qual que é o melhor approach. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no... eu acho que está como tempo e o relógio. Deixa eu ver. Não era tempo o relógio. Bom, deixa eu... Teclado... Será que estava como time zone? Aqui, data e hora, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu só vou tirar o configurar data automaticamente para que quando vocês... Tem que pôr a senha para aplicar, tá? Quando vocês voltarem para o Windows... Acho que eu errei a senha.
quando vocês voltarem para o Windows, ele não bagunçar o horário, tá? Se o horário ficar errado no Linux, né, no CashOS, porque ele é um SO secundário, beleza, não tem muito problema, mas no Windows não dá para ficar. Então, aqui você tira o automático e deixa o automático lá no Windows, tá? Ah, beleza, Ingênuo, obrigado, valeu, tá tudo certo, estamos preparados. Teoricamente sim, tá? Se eu tenho, eu abri o Task Manager deles aqui. Esse aqui é o BTOP Plus, mas tem um gráfico também, é que ele mostra menos detalhes, tá? Cadê? Aqui, ó. Ele não dá tanto detalhe. A gente tem um pouco menos de uso de memória, mas acho que nem é tanto caso, né? Eu acho que a maior vantagem aqui, na verdade, deixa eu fechar isso aqui também, né? BTOP é bem legal, tá? Ele vai me listar todos os cores, core de eficiência, cara, é bem legal, tá? Mas eu acho que a maior vantagem que a gente tem aqui no CashOS é dele vir enxutinho, mesmo do ponto de vista de Linux, e ele vem com kernel muito novo, tá vendo? Então, eu não vou ter que ficar mais me matando para alocar core, aquela tristeza. Seja num Ryzen, né, com Core com 3D, com CCD com 3D Cache, o outro sem e por aí vai, né? Ele vai fazer isso aqui muito melhor do que o Windows, tá? Tanto que eu deixei todos os cores ligados, né? Eu tenho 8 cores com Hyperthread, então ele vai contar 16 threads, mais 12 cores de eficiência, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos brincar com o Steam, mas calma, não tem Steam, né? Então, vamos abrir aqui aplicativos e só para voltar aqui, tá? Aplicativos e ajustes e instalar pacotes de jogos. Vai me pedir senha de novo, tá? Não precisa trocar o repositório, não precisa escolher aonde eu vou pegar isso aqui também. Ele vai me instalar aí mais 900... Ai, desculpa, eu tô acostumado com o inglês, tá? Vamos de novo. Dá 0 para ele. Eu coloquei Y por causa do inglês. Eu costumo fazer tudo em inglês, não é por frescuragem, não, tá? É um pouco por costume, mas é porque se eu tiver algum problema é mais fácil procurar problemas similares na internet em inglês, tá? Mas beleza, vamos lá. Tá instalando os pacotes, né? Deu um errinho aí num dos pacotinhos, mas não tem problema. Já temos 2/3 aí da instalação, 200, boa. Terminou. Agora já temos o Steam, só que na hora que você for abrir ele, eu tenho o Steam e o Steam Native. O Steam usa exatamente os mesmos, as mesmas livrarias, os mesmos executáveis oficiais, né, vamos dizer assim, da Steam. Aqui, em teoria, ele usa livrarias otimizadas, que são V3 e V4, que rodam em processadores bem mais novos, tá? Então a gente vai no nativo. Daqui para frente, cara, é aquilo que você está acostumado, tá? E aí pra gente, ele já vem com o Firefox, tá? E aí tem duas coisas que eu quero mostrar para vocês antes da gente fechar, 3 na verdade, né? Para atualizar esse cara, eu uso o Octopi, que ele já está aqui, tá? Eu venho aqui em arquivo, verificar a atualização. Não vai ter nada, porque eu acabei de instalar, né? Eu posso verificar, não existe atualização, tá? Se tiver, vai estar aqui embaixo, é só pedir para instalar e ele vai instalar e rebootar, tá? De novo, é um sistema operacional rolling, então ele sempre vai ter atualização, tá? Então vamos fechar o Octopi. E aí, tem mais... Essa parte de configuração rápida tem basicamente tudo que você precisa de configuração de mouse, teclado, isso tudo. Funciona super bem, tá? Toda essa parte aí. E aí, lá na tela de boas-vindas, né? Espera aí que eu já perdi ela aqui. Eu acho que ela vai estar aqui, ó. CashOS Hollow. Opa, não pegou meu clique. Só para... Cadê CashOS? Aí. Instalar aplicativos, tá? Vamos supor que eu já estou ficando mais tempo no CashOS do que eu fico no próprio Windows, tá? Por quê? Porque eu só jogo o CS e algum outro jogo Platinum, tá? Eu já explico o que é Platinum, tá?
eu posso vir aqui e instalar outros navegadores, clientes de e-mail, Office, tá? Tenho tanto o LibreOffice, né? Tanto o estável como o mais novo, como WPS, o OnlyOffice. Isso aqui esse parece bastante com, né, o Microsoft Office. É leitor de book, tá? Editor de texto, tá? Tem bastante coisa. Parte de impressão, aí eu vou precisar do Cups. Hoje em dia quase não imprime nada, né? PDF e por aí vai, né? Aí tem editor de imagem, né? Vários. Cara, já tá tudo mastigadinho aqui. Chega até o ponto de eu ter vários players aqui, né? E eu tenho também cadê? OBS, para quem gosta de fazer uma live, né? E se eu for no avançado, tá? Eu vou ter Gparted de outros caras aí para manipular arquivo, imagem, o próprio Ventoy, né? Parte de máquina virtual, mas aqui já foge do que a gente quer, tá? Aqui a gente quer um negócio leve, mas se vocês precisarem, tá tudo aqui no instalar aplicativos, tá? De novo, né? Aplicativos ajustes é para colocar o Steam, né? E as outras plataformas de jogos, e aqui é para colocar o restante, tá? E aí para fechar o nosso vídeo, né? Que eu sabia que ia ser longo e espero que tenha sido valioso para vocês. Vamos falar do ProtonDB, tá? Porque baseado no ProtonDB é que a gente vai saber se vale a pena para você sair do Windows ou tentar tentar um dual boot, que é o caso desse vídeo, dependendo do que você faz, tá? Porque o que acontece? Você tem native, né? Que o Counter-Strike é Valve, né? Então roda native. Você tem o PUBG, por exemplo, que aqui eu peguei por ordem de jogadores na Steam, tá? Que ele não funciona não por nada, é porque o software anti-ladrão, né? O anti-cheat dele não roda. Dota é nativa deles, Apex Gold, né? Ouro roda bem. Aí você pega, por exemplo, o Monster Hunter, prata, né? Gold no geral é bem tranquilo, né? Bronze, aí tem mais um outro quebrado, até vamos chegar no primeiro Platinum, né? O primeiro Platinum que é o Clair Obscure, que funciona, os Platinas funcionam lindo, tá? Lembrando que se tiver hardware é NVIDIA, tá? Placa de vídeo é NVIDIA, DX12 tem problema de driver, tá? Vai ser um pouco mais lento, tá? Mas fora isso, cara, o que tiver aqui Gold, Platina é bem tranquilo e o nativo roda até melhor do que o original. Tá? Então, com base nisso aqui, você vai saber se dá pé, dá para você procurar por título e tal, né? Vai saber se dá pé para você migrar 100% ou não, ou cai naquele caso de uso do pro player, né? Do cara que, ou o cara que nem é pro, mas é aquele tryharda mesmo, o cara joga 20 anos CS e ele pega pra capar. Cara, é um caso de uso muito bom, faz uma partição menor, faz uma de 200 GB aí, só para você começar, coloca o CS aí que tem 30, 40 e começa, porque você vai ter uma performance possivelmente melhor. Vamos ter vídeos sobre a comparação de performance, tá? Tanto do hardware AMD, que já vou fazer na sequência desse aí na próxima semana, como com placa de vídeo NVIDIA, tá? Comparando Windows com o CashOS. Mas a impressão que eu tive com o 9800 X3D é que fica sempre melhor, tá? O sentimento no mouse, né? O jeito de jogar também fica mais gostoso. Bom, quase 40 minutos de vídeo para fazer um dual bootzinho para facilitar a vida de vocês. Eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e espero vocês no próximo vídeo.